o peso da pedra e o gume da faca. Em becos apertados e sob a sombra fria de edifícios indiferentes, vivia Jonas. Não era um nome de vilão, mas suas mãos tinham o cheiro azedo do desespero. Aos 30 anos, sua vida se resumia à cidade portuária de Vila Seca, um lugar onde a névoa salgada trazia promessas que nunca se materializavam para os desfavorecidos. Ele não era um criminoso por vocação, mas por fome. Os furtos que praticava eram pequenos, desesperados. Uma lata de sardinha no mercado que mal notava o sumiço. Um casaco esquecido em um varal em dias de frio cortante. Jonas morava em um barraco caindo aos pedaços na encosta do morro. O telhado vazava em dias de chuva, e ele dormia enrolado em cobertores finos com o estômago vazio, sonhando com o cheiro de pão fresco. A maior de suas misérias, contudo, eram as dívidas com o agiota local, seu osso, que cobrava juros exorbitantes e fazia ameaças veladas. Um dia, a rotina de Vila Seca foi brutalmente interrompida. Um comboio de carros pretos lustrosos, escoltados por seguranças discretos, parou em frente ao único hotel decente da cidade. A cidade inteira parou para ver. O homem que desceu do carro principal era João, um magnata do setor imobiliário, conhecido por sua ambição implacável e pela fortuna que poderia comprar ilhas inteiras. Ele tinha vindo para fechar um negócio que transformaria o porto. João não era um benfeitor. Era um homem frio e calculista, cujos olhos cinzentos analisavam tudo como potencial investimento. Jonas estava naquele momento tentando vender um relógio de pulso de qualidade duvidosa em um mercado de rua. O dinheiro mal daria para uma sopa. Ao passar pelo local, João parou seu grupo. Não era o relógio que o prendia, mas a figura de Jonas. Magro, os olhos fundos e cansados, mas com uma faísca de inteligência e orgulho ferido que o impedia de implorar. João viu a imagem crua da necessidade e uma ideia curiosa nasceu em sua mente. Não caridade, mas um experimento social. Ele queria provar que até o mais irrelevante pedaço de argila poderia ser moldado em algo útil se ele aplicasse a pressão e os recursos certos. João mandou um de seus assistentes discretos abordar Jonas, não com esmolas, mas com uma intimação. Jonas foi levado, tremendo de medo, ao escritório temporário do magnata, uma sala luxuosa com vista para o mar que ele só via de longe. João foi direto, sem rodeios ou sentimentalismos. Você é um rato, Jonas. Rasteja e rouba para sobreviver. Eu não sinto pena, mas eu vejo algo que pode ser polido. Eu não dou peixe, eu compro a vara. Jonas ficou em silêncio, sem saber se seria preso ou espancado. João continuou, apresentando um envelope grosso. Aqui está a quitação de todas as suas dívidas. Seu osso foi pago e advertido. E aqui está a escritura de uma pequena casa nos arredores da cidade, com um quintal. Não é um palácio, mas tem paredes sólidas e água quente. Você tem uma nova vida. Não deve nada a mim, exceto não voltar à lama. O magnata impôs apenas uma condição, um detalhe crucial. Jonas deveria se mudar para a casa, usar o dinheiro que João discretamente depositou em uma nova conta para aprender uma nova profissão. João sugeriu carpintaria, um ofício que exigia paciência e precisão. Jonas, atordoado, aceitou. No dia seguinte, ele se viu em sua casa nova. Paredes brancas, janelas que fechavam de verdade, uma cama macia. O choque não foi a riqueza, mas a ausência da luta diária. Ele não precisava mais pesar cada passo. A vida nova, contudo, não foi uma cura instantânea. No início, a solidão e a culpa o assombravam. A casa parecia grande demais, vazia. Ele se pegava checando a porta com medo de que seu osso estivesse ali. A mente habituada à sobrevivência não aceitava a paz. Ele demorou meses para começar o curso de carpintaria, que João havia providenciado o financiamento. Lentamente, porém, a dignidade começou a florescer. As mãos que antes tremiam ao roubar agora seguravam um cinzel com firmeza. Ele descobriu um talento para criar móveis simples, mas belos. Ele não se tornou rico, mas se tornou respeitado em sua nova comunidade. Jonas nunca viu João novamente, mas ele manteve o único objeto de sua vida antiga,
o relógio de pulso que estava tentando vender naquele dia fatídico. Era seu lembrete constante de quem ele foi, e o peso silencioso de uma dívida que não podia ser paga com dinheiro, apenas com a teimosia de uma vida honesta. E João, de seu escritório em uma metrópole distante, recebia relatórios trimestrais, uma única linha de texto. Jonas Ferreira. Status: estável. Progresso: satisfatório. O experimento havia sido um sucesso. Vamos fazer uma análise cristã dessa história. O pagamento da dívida e a escritura de uma nova vida. A natureza do resgate. A história de Jonas e João, embora seja uma parábola humana sobre poder e caridade, toca em uma das narrativas mais fundamentais da fé cristã: o resgate e a redenção. Assim como Jonas estava preso em um ciclo de miséria e dívida impagável, a teologia cristã ensina que a humanidade estava em um estado de separação de Deus, pecado, com uma dívida espiritual que não poderia ser quitada por esforço próprio. A chegada de João, o homem rico e poderoso que intervém na vida do necessitado, espelha a ação de Jesus Cristo no plano divino. Podemos traçar paralelos claros entre os elementos da história e a ação de Jesus pela humanidade. 1. A condição de Jonas, a humanidade. A dívida impagável. Jonas vivia sob o terror das dívidas de seu osso, praticando pequenos delitos para sobreviver. Ele estava condenado pelo sistema de justiça e pela sua própria situação. O paralelo espiritual. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. A humanidade está em dívida com a lei de Deus, presa a uma condição de imperfeição e separação, o pecado original, da qual não pode se libertar por méritos ou boas ações, o agiota, implacável que cobra a dívida. 2. A intervenção de João, Jesus Cristo. O sacrifício do preço. João, o homem rico e poderoso que não precisava de Jonas, deliberadamente desce ao nível dele em Vila Seca. Ele não dá esmola, uma ajuda temporária, mas paga o preço total da dívida e lhe dá uma nova propriedade, a casa. Este é um ato de pura e soberana vontade. O paralelo espiritual. Jesus Cristo, sendo a segunda pessoa da Trindade e a encarnação de Deus, o ser mais rico e poderoso, desce ao mundo humano. Ele paga o preço total da dívida da humanidade através de seu sacrifício na cruz. A graça é definida por ser um favor imerecido. Assim como Jonas não mereceu a ajuda de João, o cristão não merece a salvação. O ato é uma transação de justiça divina, em que a dívida é quitada. 3. A nova casa e a nova vida, redenção e dignidade. A nova escritura e a condição. Jonas recebe uma nova casa e um novo começo, com a condição de nunca mais voltar à vida antiga e usar os recursos para se dignificar. Ele ganha o potencial para a carpintaria, um ofício de paciência. A mudança foi uma transformação de dentro para fora. O paralelo espiritual. Ao aceitar o sacrifício de Jesus, o crente recebe a redenção, o perdão das dívidas e o direito a uma nova vida, a salvação e o reino de Deus, a nova casa. A condição é abandonar a velha vida de pecado e se dedicar a uma nova caminhada, a santificação, com a ajuda do Espírito Santo. É uma mudança de status e de propósito, uma vida digna de um filho ou adotado por Deus, e não mais um escravo da dívida. O fardo da liberdade eterna. A diferença crucial entre a parábola e a teologia é que João, o magnata, agiu por um experimento social frio e proibiu a gratidão ou proximidade. Jesus, contudo, agiu por amor incondicional, ágape, e exige proximidade. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Jonas ganhou a liberdade. A humanidade, através de Jesus, ganha a liberdade eterna. O dom é dado. A dívida está paga. A única resposta exigida é a fé, que se traduz na aceitação da nova escritura, e o empenho em viver a nova profissão. A vida de retidão e amor que glorifica aquele que pagou o preço. Aceite a Jesus hoje ainda. Saiba que Ele pode te dar uma vida nova e pagar todas as dívidas dos seus pecados e te levar para a eternidade. Se você tem gostado do nosso canal, se inscreva, curta,
e compartilhe nossas histórias.